Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. E hoje eu estou estreando um novo formato do Coffee Break, que agora também vão ter alguns episódios por vídeo no YouTube. Então, se você está ouvindo isso no Spotify, você também tem acesso a esse conteúdo agora no YouTube também, no meu canal. Tá tudo divulgado certinho. E hoje eu estou aqui com duas das representantes do Recomendo em Poa, as meninas que criaram essa página fabulosa de Porto Alegre, recomendações de excelentes lugares para frequentar, e que já no momento estão com quase 20 mil seguidores. Eu estou até envergonhado de estar entrevistando aqui pessoas desse porte, mas enfim, eu estou aqui com a Aline e com a Vicky, e as duas toparam fazer essa entrevista nesse momento complicado de quarentena, para a gente gerar um conteúdo legal para todo mundo que quiser participar, escutar e conhecer mais o trabalho delas. Na verdade, acho que vão conhecer mais o meu trabalho do que o delas é muito mais conhecido que o meu, mas ainda assim, muito obrigado, meninas, pela presença. E logo vocês já vão se apresentar, mas eu queria começar com algumas perguntas que elas podem ser completamente clichê para vocês. Eu acho que já perguntaram 1000 vezes, mas eu vou perguntar igual, porque talvez tenha uma divergência de público e gente que vai conhecer vocês por aqui. Então, para esse pessoal, gostaria de começar perguntando, e daí já dou a deixa para vocês se apresentarem. Como que começou o Recomendo em Poa? Como é que surgiu essa ideia e como é que saiu do papel para virar o que é hoje? Quase 20 mil seguidores, vários lugares visitados em Porto Alegre. E como é que vocês selecionaram as integrantes do grupo, que hoje é o Recomendo em Poa? Então, não sei quem quer começar, mas vou chamar a Aline para começar. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Aline. É um prazer estar aqui com o Pietro hoje. E a gente quer contar um pouquinho pra vocês como é que é a história do Recomendo. A Vicky é sempre ótima pra contar essa história, então eu já vou chamar ela. Ela adora contar como é que a gente começou. E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Vicky, muito prazer em conhecer vocês, estou muito feliz também de estar participando. Então, eu e a Aline, a gente vai contar um pouquinho de como foi essa nossa trajetória do perfil. Como o Pietro comentou, é um Instagram de experiências gastronômicas. A gente começou em 18 de janeiro de 2018. Eu anotei essa informação para ser precisa. Então, a gente começou há 2 anos atrás. Basicamente, nós somos um trio de meninas que gerencia esse perfil. Começou basicamente eu no meio das duas pessoas. Eu era e sou amiga da Aline e amiga da Fernanda. E eu notei que as duas tinham muitos interesses em comum. E eu lembro que eu até comentei: nossa, Aline, eu tenho uma amiga para te apresentar que ela é muito parecida contigo. E para Fernanda eu falei a mesma coisa: Fernanda, eu tenho uma amiga que é muito parecida. E depois disso, através dessas uniões de interesses em comum, eu comentei com elas e depois eu acabei juntando todo mundo dizendo que tinha esse interesse mútuo na questão da gastronomia, da fotografia. E a gente teve a ideia, na verdade foi algo que partiu da Aline, até principalmente, da gente criar um Instagram, mas essa questão da união mesmo foi tipo, eu puxando as duas pelos interesses, assim. E a partir disso surgiu o Recomendo, assim, mais uma questão de indicações de lugares aqui de Porto Alegre, mas aí a gente pensou até em expandir para a região metropolitana, assim, não ficar só Porto Alegre, né? Mas aí a Aline pode continuar com mais detalhes, assim, de como que surgiu no início. Eu lembro que quando a gente criou o perfil, a gente disse que a gente só ia publicar o nosso primeiro post quando a gente tivesse 100 seguidores. A gente falou, não, a gente só vai publicar agora quando tiver 100. E aí, ainda teve umas 4 horas, deu 100 seguidores. E aí a gente pensou, tá, que post a gente passa? A gente não tinha em nenhum lugar. Sim, a gente não tava nem preparado pra isso. E aí a Fernanda pegou uma foto que ela tinha, muito linda, do 20/9. E aí foi o nosso primeiro post. Ela produziu texto e publicou. E aí o 20/9 repostou. E aí a gente começou a crescer. E quando viu, a gente tava com 500. Quando viu, tava com 1000 seguidores. E aí foi indo, assim, como uma bola. E depois de uns 3 meses, foi quando a gente começou a ser chamada pros lugares. Então, primeiro o Jerônimo nos chamou quando a gente tinha 3 meses de perfil, depois o Severo Burger, e aí depois do Severo as portas se abriram, eu não sei, parece que os lugares enxergaram, e aí mesmo a gente não tinha muitos seguidores na época, a gente tinha, acho que, sei lá, nem 2000 seguidores, e a gente começou a ser chamado para os outros lugares, porque eles viram que lugares grandes estavam chamando, e aí a gente foi fazer as recomendações. Enfim, estamos aí com 2 anos, muito felizes pelo que a gente faz e que venham ainda mais anos. Sim, e uma coisa muito boa é que como a gente é em 3,
são 3 pessoas divulgando. Então, isso aumentou muito o nosso leque, assim, de divulgar para os amigos e os amigos divulgarem para outros amigos. Então, a gente cresceu muito rápido e foi um crescimento muito orgânico. A gente nunca comprou seguidores, foi uma coisa extremamente natural. Em 6 ou 8 meses, se eu não me engano, a gente já tinha batido 5 mil seguidores. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E em um ano, a gente fechou 10, né? 10 mil seguidores. Em um ano, a gente fechou 10. A nossa festa, ela foi 10 de janeiro, né? Do ano passado. A gente fez uma festa de 10K. E a gente fez a festa de 10K antes de fechar um ano. E a gente já tinha 10K. Então foi um pouco antes, assim. E foi muito legal. A gente vai contar mais sobre ela. Acho que isso vai contar mais. Muito legal esse começo de vocês, mas eu também queria saber como é que surgiu a ideia de falar de restaurantes e de lugares para se visitar. Isso foi uma ideia de uma coisa que vocês já tinham pensado antes, quando começaram a falar de uma página no Instagram? Essa sempre foi a ideia que vocês quiseram? Vocês procuraram um projeto? Vocês se inspiraram em alguém? Ou, não sei, como é que surgiu essa ideia de vamos recomendar lugares em Porto Alegre? Porque foi brilhante, não tinha ninguém fazendo isso até onde eu saiba. E hoje entrar na página de vocês é uma referência gastronômica, um passeio gastronômico Porto Alegre. Dá para encontrar literalmente todos os tipos de comidas, inclusive agora na Páscoa eu já tenho excelentes referências pelos últimos posts que vocês fizeram. Então, inclusive de pessoas autônomas que estão vendendo agora. Então não são só lugares físicos, vocês conseguiram expandir isso para muito além do que talvez vocês tenham inicialmente pensado. Mas como é que surgiu essa ideia de recomendações? Eu, particularmente, eu sempre gostei da parte de gastronomia. A Fernanda também, sempre. A Fernanda, muito mais a parte de cozinha, que ela gostava muito, sempre gostou. E um dia, eu e a Vicky, além do Recomenda, a gente também trabalha em outros lugares juntos. E aí, eu já segui alguns perfis de gastronomia, que são perfis menores, e me incomodava muito, porque não tinha foto de ambiente, não tinha um texto explicando se o lugar era bom ou não tinha preço, não tinha uma avaliação, não tinha, tipo, o que a pessoa comeu. Era uma foto bonita da pessoa. E é isso, entendeu? E aí, tipo, não tinha uma descrição de, tipo, meu domingo foi lá, sabe? Não tinha como era o lugar. E isso incomodou muito. E aí, um dia foi mostrando, assim, pra Vicky, quando a gente tava no almoço. E aí, ela, eu piro em fazer também, vamos fazer. É que o meu interesse, ele sempre foi mais do marketing digital, assim, mais a questão do Instagram, de feed, de estratégias, assim, de como usar essas ferramentas. Então, a gente meio que uniu o amor de cada uma, assim, era mútuo, mas, por exemplo, como a Aline comentou, a Fernanda já era mais da cozinha, de querer produzir em casa, assim, testar os alimentos. A Aline já gostava mais de conhecer os restaurantes, dela sentiu falta desse feedback. Eu, pela questão do Instagram, de criar uma identidade visual. Então, a gente juntou essas 3 questões e juntou no perfil só. Então, por isso que ele deu super certo, além também dessa questão das 3 pessoas estarem divulgando, os nossos amigos e conhecidos também abraçarem e sentirem que aquele conteúdo era relevante. Então, pra gente foi ótimo, porque não foi só uma coisa, é só um Instagram bonitinho, com imagens, assim. Não, ele realmente traz um conteúdo que as pessoas querem, que elas realmente acham que é necessário, assim. Virou como um guia, né? Na verdade, se a pessoa quer procurar um restaurante para ir, ela sabe que ela pode procurar essas informações lá, assim. Então isso é bem legal pra gente também. E também a gente foi aprimorando, né? Então, por exemplo, hoje tem o feed ali, que tem todos os nossos reviews completos que a pessoa pode ter, mas tem os destaques também. Então, por exemplo, eu quero comer hambúrguer. Aí tu vai no destaque de hambúrguer e tem todos os hambúrgueres que a gente já foi. Eu quero comer algo no Moinhos. Aí tu vai no destaque do Moinhos de Vento e tem todos os lugares que a gente já foi do Moinhos de Vento. E, enfim, então tem tanto por categoria de comida quanto por proximidade. Então as pessoas podem escolher, podem procurar ali e vão encontrar onde a gente foi, quanto que a gente pagou, enfim, o quanto que custava aquele prato. Eu acho que eu vou parecer o meu vô falando agora, mas parece muito genial todas as formas que vocês conseguem fazer de organizar melhor o conteúdo numa ferramenta como o Instagram, porque para quem não é bom em marketing como eu não consigo nem pensar na extensão que vocês pensam de fazer esse tipo de coisa na divisão dos stories e tal. E isso é o diferencial, eu acho, um dos diferenciais, dos vários diferenciais da página do Recomendo. E eu achei muito legal isso que a Vicky falou também, de cada uma trazer uma parte diferente. Isso me leva à minha segunda pergunta, que é saber se vocês têm alguma divisão de responsabilidades. Inclusive, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero só lembrar que eu conheci as meninas porque eu tinha um projeto de catering com o Lucas, que foi um outro entrevistado aqui do podcast também. E a gente fez uma janta e pediu pro Recomendo ir lá. E
eu não sabia exatamente o que esperar e foi sensacional porque elas só chegaram com celulares e quando elas começaram a trabalhar eu vi o modo das meninas trabalhando, tinham 3 celulares em cima do prato com iluminação e tudo, eu vi as fotos e falei, não tem como isso ter saído de um celular, é impossível, eu vi isso na minha frente acontecendo e saiu uma foto sensacional, várias fotos sensacionais, eu falei, não tem como, eu sou incapaz de fazer isso com um celular. Mas eu vi vocês trabalhando muito juntas, vocês têm uma divisão de responsabilidade dentro do Recomendo, ou todo mundo faz tudo, depende de disponibilidade, como é que funciona? No início, assim, a gente dividia bem, até porque a gente não tinha tanta demanda, digamos assim. Então, uma ficava responsável pelas publicações, outra responsável por responder os direct, interagir com as pessoas, outra pessoa responsável pela formatação do texto, que a gente tinha uma formataçãozinha, assim, de review, primeiro review do ambiente, depois review da alimentação, do que a gente comeu, depois os preços, depois a avaliação geral da experiência. Então, ela tinha um padrãozinho, assim, não era completamente solta. Então, cada uma de nós ficava responsável por uma dessas atividades. Só que começou a crescer, a gente começou a visitar muitos lugares. Antes a gente visitava sempre juntas o mesmo lugar e depois a gente percebeu que tipo, não tinha como fazer isso, que era mais fácil de realmente dividir no sentido de, se eu moro na Zona Sul de Porto Alegre, então se o restaurante fica na Zona Sul, eu vou. Daí se é mais Zona Norte, vai a Aline ou vai a Fernanda. Então, a gente começou a fazer essas divisões para o restaurante e no perfil como teve esse aumento, a gente também meio que todo mundo tem que fazer tudo assim. Claro que o correto seria a gente manter essa divisão das atividades, só que pra gente funcionou muito mais todo mundo fazendo tudo. Porque como a gente trabalha também fora, o Recomendo não é a nossa atividade principal, às vezes não dá tempo da gente fazer aquela função. Por exemplo, eu sou responsável por fazer só aquela atividade, só que eu tô ocupada naquele momento. Então, alguém faz por mim. Então, assim funcionou melhor. Durante, 2 anos nossos, né, teve momentos, que eu tava ocupada com o TCC, que a Fernanda tava mais em BH e ela precisava ficar lá. Então, aí nesse tempo, assim, as outras cuidam, as outras dão conta e tá tudo bem, sabe? Se agora você tá mais focada em outro projeto, a gente vai aqui continuar com o Recomendo pra se manter vivo sempre. E aí 2 focam, ou uma foca e as outras vão resolver sua vida e depois volta e segue o baile. Então... Sim, bem... Então sempre teve essa união, assim, esse companheirismo, da gente saber que vai ter momentos que alguma de nós vai estar um pouco ausente, mas que tá tudo bem, porque as outras 2 vão abraçar, ou uma de nós vai abraçar e vai fazer aquela atividade. Então, no início até tinha um pouco de dificuldade, assim, da gente se achar de, tu respondeu? Não. Eu também não. Quem é que respondeu, sabe? Um pouco essa bagunça, assim, porque são 3 pessoas acessando o mesmo perfil. Então, isso às vezes complicava, mas a gente conseguiu se controlar, assim, ou colocar uma mensagem quando a gente recebia, quando não era pra gente, assim, como não lido, esperar até a outra pessoa ler. Então, a gente conseguiu dar conta, assim, e pra gente foi melhor todo mundo fazendo tudo, não exatamente essa divisão de tarefas, assim. E eu acho legal também que a gente conseguiu criar muitos grupos. Então, a gente tem, muitos grupos no WhatsApp, nós 3, pra organizar as coisas. Então, a gente tem o grupo que a gente só fala, podemos falar normalmente nesse grupo. Aí, a gente tem o grupo de agenda, que ali vai só os eventos que a gente vai, os lugares que a gente tem que conhecer e os posts que a gente tem que fazer. A gente tem o grupo do financeiro, que é ali que a gente organiza as contas. A gente tem um grupo de Páscoa, por exemplo, que a gente organiza quem vai receber tal ovo, ou com que ovo a gente pediu, ou que ovo eles nos ofereceram. Enfim, a gente tem um grupo para cada segmento, assim, a gente tem um grupo diferente, a gente fala coisas diferentes, ficam umas fotinhas ali. Tem um grupo só de fotos, tem um grupo só de texto, e a gente vai organizando dessa forma. A gente podia usar o Trello? Podia, mas a gente não quer, a gente quer criar grupos no WhatsApp. A gente já tentou. O Trello é uma ferramenta... assustador. Mentira, a gente tem mais de 15 grupos no WhatsApp, assim, é bizarro, mas a gente consegue se organizar do nosso jeito. Mas se organiza, vai ficar tudo certinho. Isso é legal, o formato de que funciona pra vocês, então que bom que funciona. Eu já não consigo olhar tanto grupo, assim, às vezes tem um grupo de condomínio que já tá mandando mensagem, eu já largo de mão, assim, não tem como, eu não vou olhar, mas... Cada um tem essa forma de se organizar, isso é interessante vocês dizerem, porque eu sou muito contra regrinha e receita pronta para as coisas, principalmente no mundo de negócios, e é muito legal vocês dizerem isso, que todas participam das mesmas atividades, depende muito da disponibilidade, inclusive fisicamente onde vocês estão,
e também de terem vários grupos a se organizar. Isso só prova, mais uma vez, que o sucesso depende de cada pessoa e o que precisa para se organizar da forma que melhor convém. E tocando nos pontos que vocês falaram, que vocês têm outros trabalhos e tal, o Recomendo, ele é trabalho, ele é um projeto, ele é um hobby, vocês classificam ele de alguma forma, não classificam? Se sim, qual seria essa classificação? A gente começou sendo muito um hobby, coisas que cada uma gostava, e aí começou a dar muito certo, porque no início a gente não tinha, tipo, nós vamos receber comidas em restaurantes. Não era, tipo, um objetivo nosso, a gente só queria fazer os reviews porque a gente gostava de fazer aquilo. Nós vamos ganhar dinheiro com perfil. Não era um objetivo nosso, assim. E aí passou uns meses e, de repente, começou a ser, sabe? E aí depois, quando a gente bateu os 10 mil, a gente conseguiu também começar a cobrar, né, pelos nossos posts, enfim, pela nossa produção de conteúdo. E aí aquela hora deixou de ser um hobby e realmente virou assim, um trabalho mesmo nosso, que a gente faz além dos nossos trabalhos normais. Sim, e o legal de tudo isso é que foi super uma construção, assim, não foi algo planejado desde o começo de tipo, beleza, vamos abrir essa empresa, digamos assim, vai funcionar dessa forma. Então, ela começou muito calma, muito devagar, com as nossas experiências, e a gente foi aprendendo muito com isso a partir que teve essa ruptura, digamos assim, do hobby pro trabalho. Foi bem impactante, assim, pra gente, porque era algo que nem a gente acreditava, assim, não que a gente não acreditasse no nosso potencial, mas era meio chocante, assim, saber que algo que a gente fazia por amor, por prazer, pudesse virar dinheiro. Então, isso é um sentimento muito doido, assim, do tipo, nossa, eu estou ganhando dinheiro pra tirar fotos de comida, ou para experimentar um prato, coisa que eu já faço isso no amor, sabe? Então foi um sentimento meio doido, assim, saber que isso é rentável, que a gente pode ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta. É muito louco. E aí a gente descobre, né, bem aquilo que a gente aprendia na infância, de faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida, né? E aí volta muito esse sentimento e que é real, assim, porque a gente não se sente trabalhando, assim, pelo Recomendo. A gente se sente fazendo uma coisa muito prazerosa, que a gente gosta, que a gente tá provando algo que 99% das vezes é muito bom, muito maravilhoso, e a gente vai descrever isso para mais pessoas provarem e pensar que isso é uma forma de trabalho. É demais, assim. Que mais trabalhos assim existam no mundo. Sim, é muito legal. E a melhor parte, assim, é o conjunto, na verdade. Acho que a Aline até vai concordar comigo. Que quando a gente vai fazer algum trabalho em algum restaurante, a gente não vai só para experimentar o prato. A gente vai para conversar com o dono, com o gerente, a gente conversa com os garçons, a gente pede indicação, pede informação de quem tá lá. Então, é todo em conjunto, assim. É um trabalho que ele realmente demora, não é algo que a gente faz tão rápido assim. Quando a gente tá em restaurante, assim, sério, no mínimo a gente fica umas 2 horas, né? Em um restaurante para produzir todo esse conteúdo, conversar com todo mundo, anotar todas as informações, tirar foto. Então é algo que realmente é trabalhoso. A gente faz por amor, porque a gente gosta. E foi melhor ainda saber que isso nos retornaria financeiramente. Então, assim, fechou com chave de ouro, assim. E também é uma coisa que depois de um ano, né, e indo, visitando lugares, por exemplo, a gente tem a nossa vida também, como qualquer outra pessoa. Se pensar que 3 vezes por semana era o tempo que a gente dedicava, tipo, pra ir nos lugares, pra visitar, pra passar de 2, 3, às vezes 4 horas no lugar, dependendo da quantidade de pratos, enfim, que a gente provava. Não tem como tu não levar isso tanto como um trabalho, entende? Como é que tu não vai levar como trabalho quando tu dispôs de 12 horas da tua semana ou de 10 horas da tua semana pra estar envolvido com aquilo? É claro que é no amor que a gente gosta muito de fazer isso, mas aí chegou um ponto que a gente começou a olhar, não, isso aqui é um trabalho. A gente tá indo lá realmente para criar conteúdo, a gente realmente tá fazendo um trabalho sério pra pessoa, porque não é simplesmente chegar lá e falar se a gente gostou ou não, até porque a gente não é crítica gastronômica, a gente tá tentando recomendar para mais pessoas conhecerem aquele local. A gente tem que olhar pro lugar e ver o ambiente dele, ver se as pessoas, que tipo de pessoas que iam estar ali, se é um ambiente mais família, a gente já fala que é pro pessoal ir com a família, se é um ambiente mais romântico, a gente já fala que é para ir de casal de namorados. Então a gente vai pensando no lugar, a gente não vai lá simplesmente olhar pra cima e comer as comidas, a gente vai analisar para tentar mostrar a maior experiência possível para as pessoas. Vocês criaram uma experiência com o Recomendo, vai muito além só da avaliação do prato. Tem muito site, na verdade, que faz avaliação da comida ou do preço, assim, preço médio. Se tu procurar no Google, até aparece ali a quantidade de
eles marcam o cifrão do dólar ali, né? De 1 a 3, de 1 a 4 ali, o quão caro é o restaurante, mas isso não te diz, às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena pagar mais caro por uma experiência diferenciada. Eu acho que vocês conseguem colocar isso no conteúdo de vocês. Sim, é exatamente isso. Até confirmando o que a Aline disse, é muito importante que a gente conseguiu dizer para o público que a gente não é crítica gastronômica. A gente não tá lá para julgar o que é bom, o que é ruim, até porque cada um tem o seu gosto pessoal. Eu não sou tanto do doce, por exemplo, mas as gurias são. Então, se eu for experimentar um doce, não significa que seja ruim. É só porque o meu paladar não é tanto para isso. Então, a gente sempre deixa bem claro que a gente está avaliando a experiência, a gente está compartilhando como foi a nossa experiência e nunca julgando em si o que a gente está comendo, porque é pelo conjunto. Até porque é tudo isso que a gente está avaliando, a gente está conversando com várias pessoas, está tirando foto do ambiente. Então, tudo isso vira fatores determinantes para a gente comentar sobre como foi a nossa experiência. Muito legal, eu só quero dizer que eu tô no time da Vic aqui, porque eu como 10 pratos de salgado antes de experimentar a sobremesa. Tá, então o time de salgado ganha. Queria deixar claro isso. E é muito legal que vocês disseram. Salgado é a substância do ser humano, é o que dá alegria. E é muito legal que vocês disseram que conseguem tratar uma coisa que para vocês é prazeroso. E é bem aquilo que você falou, né? Trabalhe com o que ama e você não vai trabalhar nenhum dia na vida. É muito legal que vocês conseguem fazer isso. No meu caso, depende, por exemplo, eu adoro escrever, eu adoro música e pra mim é mais trabalho com o que ame e não ame mais nada na vida. Porque quando se torna uma cobrança, dependendo do que é, a gente acaba se desgastando às vezes, mas é muito legal que ver tem os dois lados. No meu caso, escrever, eu amo escrever e uma vez eu fiz algumas pontas para um site que fazia resenha de livro. E quando eu fiz essas resenhas também, daí tinha começado a ter data e eu tinha que ler os livros na determinada frequência, eu enlouquecia. Assim, falei, não, eu quero continuar gostando disso, então eu não vou estragar isso com o trabalho. No caso de vocês... No caso de vocês foi perfeito, casou tudo pelo que vocês estão contando, isso é muito legal. E mostrar que isso é possível sim, que em vários casos sim, trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhará na vida. Isso é muito legal de saber que realmente acontece. E existe algum plano para o futuro do Recomendo? Algum plano específico? Ou vocês continuam indo da mesma forma que vocês estão? Vocês estão pensando em algum tipo de inovação? A gente quer muito começar a usar o IGTV. Eu e as meninas, a gente é mais envergonhadas ainda em questão de aparecer fisicamente, e até o que a gente já recebeu bastante elogio de pessoas que não gostam tanto, né, enfim, da face, assim, de alguém ali, gostam justamente que a gente não aparece tanto e deixa o principal, assim, pra gastronomia. Mas a gente queria começar a fazer IGTV, a gente já tem várias ideias, a gente já fez até um piloto que não deu muito certo, aí a gente transformou ele num post, mas acho que a nossa ideia é ir mais pra essa área. A gente vai pensar também, a Fernanda tem mais esses lados de expandir não só para gastronomia, mas pegar mais também para a área de beleza também. Mas ainda a gente força, pensando se é ou não o momento, se nosso público vai ou não aceitar isso. Mas são coisas que a gente pensa para o futuro. Tem também essa questão de assessoria de outros restaurantes, que é algo que a gente pensa em fazer. Se der certo vai ser ótimo, mas é um planejamento que provavelmente a gente teria que largar os nossos atuais empregos e se dedicar somente para isso, porque seria algo bem trabalhoso. A gente realmente teria que focar nisso, realmente abraçar esse trabalho, porque não seria fácil, não seria rápido. Então é um planejamento mais assim a longo prazo, assim, não é algo que a gente gostaria. É algo que a gente gostaria, mas não que a gente faria necessariamente agora, assim. A gente teria que abrir mão de outras coisas, mas que seria demais igual, assim. Interessante, bom saber. Fica aí a novidade para os ouvintes. Em breve vocês podem esperar o Recomendo. Quem quiser contratar, já temos aí um lead. E qual é a maior dificuldade que vocês tiveram com o Recomendo? Teve alguma? Eu imagino que sim, né? Sempre tem dificuldade com qualquer coisa na vida, mas teve alguma dificuldade que foi memorável para vocês, que vocês lembram passando algum perrengue? Talvez não em algum lugar, mas talvez com a ferramenta do Instagram, sei lá, literalmente qualquer coisa que vier à tona. Eu vejo que, na minha opinião, né, em questão de mercado, quando a gente fala de influenciador digital ou criador de conteúdo, enfim, para comida, são muitos perfis pequenos. Pequenos, eu digo que tem 5 mil, tem 6 mil, 3 mil, 2 mil pessoas que estão vendo. Alguns maiores, de 10 a 15. E poucos depois que tem mais ou menos a quantidade de seguidores que nós temos. E essas pessoas, elas não cobram por post. Muito pelo contrário.
E as pessoas não cobram por post, não quem tem 2 não cobra, quem tem 4, quem tem 5, quem tem 8, tem 10. E isso pra gente foi o mais difícil, de encarar quando a gente percebeu que a gente queria ser um trabalho e que o que a gente estava fazendo não era somente hobby, que a gente queria transformar isso realmente, a gente ganhar dinheiro em cima disso, porque a gente gostava muito de fazer e que nos consumia tempo e nos consumia pensar sobre o que a gente poderia criar diferente, como a gente poderia organizar o conteúdo, e ver que as pessoas não cobravam por isso. E o quanto que a gente tem que mexer esse mercado, porque a partir do momento que um cobra, o outro vê, olha, eu posso cobrar, e aí o outro cobra também. E assim vai, e a gente percebeu que alguns perfis começaram a cobrar, e aí depois, quando a gente fez 10K, a gente começou um movimento já para fazer a cobrança de post, e acho que isso foi uma grande dificuldade nossa, de perceber o que estava acontecendo, porque até então a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, a gente parou para pensar só depois, e que isso é um problema do mercado, querendo ou não, de criadores de conteúdo de gastronomia, e que a gente entrou e a gente luta ainda para a gente aceitar que eles paguem o nosso trabalho, que paguem a nossa criação de conteúdo. Acho que isso é uma das principais dificuldades que a gente passa hoje. Realmente, eu lembro muito, quando a gente fez 10K, a gente decidiu, tá, a partir de agora é o momento, gurias, vamos começar a cobrar pela nossa produção de conteúdo, porque até então a gente fazia tudo no amor. E foi muito difícil esse movimento, não foi uma coisa tão rápida assim, do tipo, tá, start, a partir de agora, 10K, cobrar. Não, foi um processo muito demorado, assim, porque a gente tinha um pouco de vergonha também de se impor desse jeito, de cobrar por isso. E então a gente, naquela época, talvez eu possa até dizer que a gente não valorizava exatamente o que a gente estava propondo, era muito difícil aplicar isso. Mas assim que engrenou, assim que a gente conseguiu, que a gente viu que deu certo, a gente também não parou mais, sabe? A gente reconhece o nosso trabalho, o nosso esforço, sabe que ele não é fácil, sabe que a gente produz um conteúdo de qualidade. Alô, né? Se achando. Mas a gente sabe que é um produto bom que a gente está fazendo, então a gente não sente mais vergonha de cobrar. E a gente aprendeu também a falar em outros canais, a criar um Media Kit, a conversar com a gente por e-mail, parar de conversar com as pessoas ali no DM, de ser mais sérias, enfim. A gente foi aprendendo a falar com fornecedores, com agências, com assessoria de imprensa, explicar como é o nosso trabalho e conseguir nos vender. Então, aos poucos foi indo, mas isso foi bem difícil pra gente no início. Foi muito legal esse insight que vocês tiveram, eu gostei muito. Eu até vou, por causa disso, adiantar uma pergunta que eu tinha deixado mais para o final, mas que dica vocês dão para quem está querendo crescer o público nas páginas e redes sociais? E agora, com essa resposta de vocês, eu quero saber que dica vocês dão para as pessoas que trabalham com coisas um pouquinho mais intangíveis, de valorizar o próprio trabalho e qual é o momento certo de cobrar, qual é o momento certo de levar mais a sério, de mudar a estratégia, porque isso é uma coisa que se via muito com artista antes. Um músico ia tocar num bar e ninguém queria pagar porque é música, é arte. Artista não vive de elogio, o que vocês fazem não é arte, mas é um trabalho muito sério e que gera um conteúdo muito importante, muito legal para todo mundo que segue. E realmente, uma das partes mais difíceis é aprender a começar a cobrar pelo próprio trabalho, quando não é uma coisa muito, como é que a gente pode dizer, uma coisa muito já enraizada, assim, sei lá, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um oftalmologista. Cara, é muito fácil tu cobrar, porque as pessoas já estão predispostas a pagar por esse tipo de serviço. E eu imagino claramente alguém dizendo, nossa, mas é um post no Instagram, vocês já escrevem, qual é a dificuldade, por que vocês vão cobrar para fazer isso? Então, qual é a dica que vocês dão para quem está chegando nesse ponto, ou para quem está começando agora e já está pensando, nossa, qual vai ser o momento que eu tenho que levar mais a sério, que eu tenho que cobrar, que eu tenho que criar um e-mail específico, tipo contato@recomendo-em-poa, quando é que eu formalizo um pouco o meu negócio? O e-mail tu começa criando quando tu abriu, né? Tu criou a página, tu criou o e-mail, começa por aí. E eu acho que tem muito a questão do virar a chave, sabe? Quando tu começa a perceber que em vários momentos do dia tu tá pensando sobre como melhorar aquele conteúdo ou que tipo de post tu pode fazer, quando tu começa a pensar demais sobre, tu vê que tu já tá agindo como se fosse um trabalho. Aquilo já não é, tipo, 100% um hobby teu. Tu já tá virando a chave. E quando tu começa a ver, principalmente teus concorrentes, e ver que tu se esforça muito mais, tu tá fazendo tu fica mais tempo dedicado àquilo, a produção de conteúdo de vocês são diferentes, ou enfim, ou tu vê que tu tem mais qualidade que teus concorrentes,
é um momento que tu olha assim, por que eu não vou cobrar por isso? Se eles estão fazendo esse serviço, talvez eles estejam cobrando enfim, por fazer essa entrega, e eu não vou cobrar por quê? Então, acho que é o momento da chave ali que a pessoa tem que se dar conta e passar a cobrar realmente. Outra coisa que é super importante é entender qual canal você quer utilizar. A gente, por exemplo, começou pelo Instagram, porque achou que seria uma ferramenta mais versátil pra gente. Porque pelo Instagram você tem que ser um pouquinho de fotógrafo, um pouquinho de filmmaker, um pouquinho de jornalista, você tem que saber um pouquinho de cada área para conseguir implementar no Instagram. Então, às vezes, o Instagram para ti não vai ser a melhor opção. Talvez o ideal para a pessoa seja um canal no YouTube. Então, ela precisa aprender um pouco sobre aquela plataforma, o porquê ela está escolhendo aquela ferramenta e realmente estudar ela, saber como utilizar para que fique melhor para o seu negócio. Porque cada negócio é um negócio. Não adianta, como tu falou, ter uma fórmula mágica ou algo do tipo, porque não existe. Tem que pesquisar, tem que ver o que fica melhor para cada um. Muito bom. Eu acho que eu descobri isso com o podcast, para mim, na verdade, porque eu já tinha tentado atingir pessoas, porque eu gosto muito de falar de liderança, gestão de pessoas e tal. E daí, quando eu fazia isso presencialmente, estava tudo muito certo, todo mundo escutava, palestra lotava, muito legal. E eu, como é que eu gero isso na internet? E daí o podcast, pela primeira vez, a primeira coisa que eu faço na internet que está gerando algum tipo de engajamento. Isso é impressionante. Então, serviu muito para mim essa dica que tu deu, que é encontrar qual é a melhor plataforma para cada pessoa, para cada negócio. Também o essencial é ter um propósito, né? Por exemplo, o que te achou agora no podcast, tem um propósito com relação a isso. Porque não adianta querer vender um produto ou ter algum negócio, tu não tem aqueles valores fixos, tu realmente não quer passar algum conteúdo para as pessoas. Porque fazer post por post ou vídeo por vídeo não vai fazer diferença nenhuma. Tem muito conteúdo pela internet. Ele realmente precisa fazer diferença, ele realmente precisa conectar as pessoas, engajar. Então, tu precisa ter muita certeza do que tu realmente quer para que realmente dê certo. Concordo plenamente. Inclusive, no mundo dos negócios, é a coisa mais comum do mundo. É a pessoa ter uma ideia de uma coisa que realmente talvez as pessoas precisassem, mas ele fez aquilo porque dava dinheiro. E aquela pessoa não está conectada com aquela missão e com aquele produto, aquele negócio. Não tem como dar certo. Tem que ser um negócio que tu esteja apaixonado por falar. Eu ganho meu dia se eu consigo ajudar alguém na carreira, se eu consigo ajudar alguém que foi demitido a se recolocar no mercado, que eu consigo ajudar alguém a refazer o currículo, alguma coisa do tipo, e conseguir uma vaga que eles queriam. Isso me deixa animado às 10 da noite fora do ambiente de trabalho. Assim. Tô tomando uma cerveja e tô muito feliz que isso aconteceu. Então, se tu não te conecta com o propósito daquilo que tu realmente está tentando fazer, não tem como dar certo. Matemática, ela é impossível. É tu torcer por um time que tu não gosta. Não tem como. Não. Exatamente. E daí é nesses momentos de crise, assim, por exemplo, o que a gente tá vivendo agora, que a casa cai. Então, assim, se tu não tá conectado, se tu não sabe o que tu realmente tá fazendo, não vai durar. Vai ser um negócio que tu vai te perder, tu vai começar a inventar desculpa, ou tu vai tentar, sabe, burlar a lei, digamos assim, postando coisa que tu realmente não é, e as pessoas vão perceber isso. E isso vai ficar muito chato pra tua própria imagem, sabe? Então não é legal isso. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta agora. Se vocês não quiserem responder qual foi a pior, não dar nomes, não tem problema. Mas eu gostaria de saber qual foi a melhor e a pior experiência que vocês tiveram. Mas a pior, se por motivos profissionais não quiserem dizer, não tem problema. Mas, enfim, fica aí a pergunta. Qual foi a melhor experiência e, se possível, a pior que vocês tiveram com o Recomendo? De melhor a gente tem várias, assim. Uma das melhores experiências que a gente teve quando a gente foi chamada pelo 300. O 300 é um restaurante aqui bem conhecido de Porto Alegre. Chamado para fazer um prato com eles. Então, a gente foi na cozinha do chefe, a gente escolheu o prato que a gente queria fazer, eles nos ensinou como é que fazia, a gente aprovou o prato e depois ele ficou disponível no cardápio durante um mês. E o prato tinha o nosso nome. Então, era muito legal, porque até na notinha saía recomendo impor, como se fosse realmente o prato que a pessoa pediu. E era um carré de cordeiro, e ele tinha junto alcaparras e tinha, era um purê de mandioquinha. Purê de mandioquinha. Isso, a gente fez isso, então, nossa, a gente gostou muito, foi uma das melhores experiências que a gente conseguiu ser reconhecida por um grande restaurante bem famoso em Porto Alegre, que nos chamou. Então, eles nos chamaram para fazer um prato com eles, a gente teve uma baita experiência de ir lá, de fazer nosso prato, de montar, de pensar quanto que a gente ia cobrar, enfim, de ter todo o completo e ele ser vendido e ver as pessoas comendo nosso prato depois, foi muito, muito gratificante. Foi muito bom mesmo. Eu lembro que teve uma noite que a gente levou a nossa família, assim, e alguns amigos mais próximos pra experimentar o nosso prato. E deu um orgulhinho, assim, de tipo...
Então, vocês estão experimentando o nosso prato. E foi algo muito legal, foi muito marcante, assim, porque eu acho que foi um dos primeiros convites, assim, eventos que a gente participou, que foi, tipo, uau, sabe? De, tipo, realmente a gente ficar descompensado, assim, de, tipo, isso tá acontecendo com a gente, isso é real. Sério que a gente tem um prato chamado Recomendo em Poa, então foi uma loucura, assim, a gente pirou muito com esse convite. Ainda mais porque, assim, não quero desmerecer nenhum outro restaurante, mas ter um prato no 300, né? É um belo de restaurante para se ter um prato, né? Então, convenhamos. Outra experiência que eu acho que pra gente foi muito massa de ter quando a gente fez nossa festa de 10 mil seguidores. Então, a gente realmente fez uma festa. Então, tinha tudo. Tinha chopp, tinha ilha de caipirinha, tinha mini burgers, tinha uma ilha só de vegetarianos e veganos, tinha docinhos, tinha 2 tortas enormes. Enfim, a gente queria passar para as pessoas uma noite de recomendações. Então, o que a gente viveu durante um ano inteiro recomendando lugares, a gente queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de conhecer vários lugares numa noite só e elas poderem recomendar depois. Então foi uma baita experiência que a gente teve também e, nossa, sério, só lembrança boa desse dia. A Vicky tava muito louca. Gente, esse dia era um dia que tava muito quente, muito, muito quente. Pensa num dia quente, era 10 de janeiro, né? É 10 de janeiro. Muito quente. E eu e a Aline, a gente chegou antes porque a gente tinha que organizar alguns preparativos, arrumar mesa e tudo mais. E eu lembro que a gente suava demais, a gente tava maquiada, e a gente suava muito. E não tinha água gelada. O que tava gelado era a cerveja. Então era tipo 4 da tarde, 5 da tarde. Conveniente, eu diria, conveniente. A gente tava se hidratando com cerveja. Gente, era 7 horas, que eu acho que foi, sei lá, o horário que começou a festa, mais ou menos. Eu tava muito bêbada, e daí, tipo, os convidados chegavam, e eu tava tipo, ai, galera, obrigada. Eu não sabia nem qual era meu nome. E daí teve um momento que a gente teve que, tipo, agradecer os parceiros do microfone, tipo, pra quê? Sério, pra quê? Porque assim, ó, eu não conseguia nem falar direito. E daí eu peguei o microfone e eu só enrolava a língua. Então eu queria agradecer aos parceiros. Eu tava assim, ó, só o pó nessa festa. Foi assim, ó, memorável. Mas foi muito bom, sério, muito bom. Tinha música ao vivo, depois tinha DJ. Então, o pessoal curtiu muito, muito mesmo. As pessoas não queriam ir embora nunca. E a gente tava todo mundo curtindo. Então, foi muito legal. E que vem a festa de 20K, porque ela vai chegar. O coronavírus vai passar e ela vai chegar. É verdade, ela tava marcada pra março agora, só que, né, por motivos de pandemia mundial não rolou, e tá tudo bem, e também a gente não bateu o 20K ainda, na verdade, a gente até se precipitaria fazendo essa festa, então foi até bom que as coisas tomaram esse rumo, que agora que em maio, final de maio, a gente consegue fazer a festa. Com certeza, baterão depois do podcast, fica aí, registrado, baterão depois do podcast. Não, com certeza vamos chegar lá muito em breve. Eu acho que vocês já adiantaram a resposta de uma pergunta, que foi alguma história engraçada para compartilhar com os ouvintes, que aconteceu em algum evento, tu recomendo. Eu acho que não sei se tem alguma história que supere essa da Vicky, mas tem alguma história... Na verdade tem. Teve um rolê que a gente fez pra Ivoti, pra conhecer uma padaria. E foi um rolê que a gente foi sem saber como voltar. A gente pra quem não sabe onde fica Ivoti, tá? Depois de Novo Hamburgo vem Ivoti, tá? Então, assim, tu vai entrar no Novo Hamburgo, que pra gente era o limite, assim, o limite era Novo Hamburgo. Aí depois a gente foi pra Ivoti. Sim, não é tão longe assim de Porto Alegre, mas é longe já. Então, o que rolou? A gente conseguiu uma carona, se eu não me engano, até Novo Hamburgo, ou muito próximo à cidade. Não, até Ivoti. Lembra que a gente foi até Ivoti? Ah, sim, a gente conseguiu carona até Ivoti, isso. Até o interior de Ivoti. Até o interior de Ivoti. A gente chegou lá e fez umas fotos, conheceu a padaria, tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente tava num lugar tão pequeno, tão interior, que não passava nada. A gente não conseguia Uber, porque não tinha Uber lá. A gente não conseguia voltar, porque a gente tinha ganhado uma carona até lá, então não tinha a possibilidade de pegar a carona de volta. E a gente teve que pedir carona na estrada pra conseguir voltar. Foi assim, ó, três gurias, assim, tipo, pedindo carona no meio da estrada. Foi assim, ó, loucura total. Já era, sei lá, umas 6, 7 horas, assim.
era um horário que a gente já tava começando a se preocupar, assim, tipo assim, precisamos voltar pra casa. E aí passou um carro de uma senhorinha, tá? Passavam vários carros, ninguém parava pra gente. Ninguém parava. Aí passou um carro de uma senhorinha cheio de pão. Tinha um monte de pão dentro do carro. E aí a senhorinha perguntou, até onde vocês querem ir? Aí a gente falou, só até o centro de Ivoti. Aí, eu levo vocês, então. Aí a gente pegou uma carona do interior de Ivoti até o centro de Ivoti pra conseguir voltar pra casa. Foi muito bom, sério. Aquele dia acho que a gente passou umas 2 horas pra conseguir chegar em Porto Alegre. Mas foi muito legal. Foi demais, porque foi tipo o famoso perrengue chique, assim, né? Porque a gente tava indo lá pra conhecer uma padaria super linda, a gente comeu muito bem. Só que desse pequeno detalhe que a gente não tava conseguindo voltar pra Porto Alegre. Mas daí no final deu tudo certo. A gente desceu em Novo Hamburgo, pegou trem. Daí chegou em Porto Alegre, pegou ônibus. Eu sei que a gente demorou mais de 2 horas pra chegar, assim, foi uma loucura, mas deu tudo certo. E agora é a história pra contar, assim, que na verdade não deu nada de errado, né? Porque se tivesse acontecido alguma coisa, a gente já tá surtado até hoje. Essa é a motivação pra todo mundo que passa por alguma dessas, é a história que fica pra contar depois. Exatamente, então... eu vivo pra contar histórias. Tudo vale a pena depois. Eu ainda em algum outro episódio do podcast eu vou contar a vez que eu tava na Tailândia e eu aceitei lutar num bar pra ganhar um balde de bebida e era pra lutar com outra pessoa do bar. Resumo da história é que eu olhei em volta, só tinham pessoas aparentemente pequenas, que nem eu tava tranquilo, vou ganhar minha bebida, não vou me machucar. Pra quem viu o Rock Balboa, o cara achou o Ivan Drago dentro do bar, surgiu um alemão de 2,10 metros de altura, muito forte. E o cara já tava sem camisa. Eu não sei quem é que vai pra um bar e já tá sem camisa antes, o cara já tava sem camisa. E foi uma história violenta, dolorosa, mas ganhei meu balde de bebida no final, mas vai ficar pra próxima essa história. Importante é ganhar a cerveja. O importante é que eu ganhei minha bebida e a história pra contar, então sempre vale a pena pela história. Vale a pena depois, né? Na hora é a pior ideia de todas. Na hora é teu. E eu gostaria de saber qual é a melhor surpresa que rolou pro Recomendo. Algo que vocês não estavam esperando, um convite, um evento, alguma história, ou uma comida que vocês não estavam esperando que fosse tão boa e foi sensacional, não sei. Qualquer boa surpresa. Sim, agora que tu falou sobre isso, me lembrei. Um lugar muito especial que a gente conheceu, que foi o Charim. Charim é um restaurante indiano aqui de Porto Alegre, que foi um convite para conhecer um festival que eles tinham lá. Agora é o festival de inverno, se eu não me engano, que tinha alguns pratos típicos, assim. E eu lembro que a gente foi, assim, totalmente sem compromisso, sem imaginar o que estava nos esperando. Só que quando a gente chegou lá, tinha apresentações de dança indiana. E, tipo, a gente conseguiu fazer tatuagem de rena na mão. Foi, assim, um momento muito especial, porque a gente realmente se sentiu, assim, como é que eu posso dizer, imerso na cultura indiana. Foi muito legal, porque a gente assistiu a apresentação, jantou, fez essa tatuagem de rena na mão, que inclusive durou, tipo, umas 2 semanas. Foi um negócio muito, muito louco, assim. E foi muito especial, assim. Do começo ao fim, a gente sentiu que foi uma das melhores experiências da nossa vida. Que a gente pensava, se olhava e ficava... Esse lugar é incrível, tipo, eu preciso que outras pessoas também conheçam esse lugar, que é demais. Foi muito bom. E pra quem não conhece o Charim ainda, ele é dividido em cabinezinhas no restaurante. Então, por exemplo, tu não fica perto das pessoas da mesa do lado, tu não vê elas, porque são cabinezinhas, então te dá mais ainda a sensação de aconchego. E eu ficava na cabine vendo as pessoas se apresentarem em indiano, era muito legal. Muito, muito legal, é um lugar muito especial pra gente. E outra experiência que eu ia falar, que foi muito, sim, nossa, foi demais. A gente recebeu o convite para ser embaixadoras de cerveja do Sul-Americano da Cerveja no ano passado. Então, eu e a Vicky, a gente foi embaixadora durante o final de semana. E a nossa maior surpresa é que nós estávamos muito felizes de a gente ser embaixadora, porque é algo que cerveja é algo que eu e a Vicky, a gente ama muito. E aí, quando eles nos convidaram, a gente super topou, e sem ainda saber tudo que estava envolvido, enfim, como é que ia acontecer, mas a gente gostou muito e topou. E aí, depois a gente passou um final de semana num hotel em Porto Alegre, e a gente ficou, como assim, a gente tá num hotel dentro de Porto Alegre, que ficava na frente do evento, então a gente dormia lá e ia passar o dia no evento pra fazer divulgação. Então, acho que foi uma das melhores experiências também que a gente teve, que a gente jamais imaginava que a gente ia fazer isso pelo perfil. Sim, sem dúvida, eu nunca me imaginei dormindo num hotel em Porto Alegre, mas tudo bem, foi ótimo, foi demais. E é muito engraçado, tipo assim,
estou em Porto Alegre, mas estou dormindo num hotel, não estou dormindo na minha casa. Então isso foi muito louco, assim, de pensar que a gente estava vivendo aquele momento a trabalho pelo Festival da Cerveja, e era, não sei se a Aline comentou, mas era na Fiergs. Era na Fiergs, né? Então, a Fiergs, pra quem conhece, é muito longe, é quase perto de, sei lá, do aeroporto, ou passando no aeroporto, não sei nem explicar, assim. Então, realmente, pra mim, por exemplo, seria inviável, porque eu moro na Zona Sul, eu realmente não ia conseguir ir me deslocar lá 3 vezes, porque era na sexta, sábado e domingo o festival. Então, foi perfeito a gente ter essa possibilidade de ficar no hotel, o nome do hotel era Ibis, já fazendo um merchazinho, que fica na frente da Fiergs, então eles também nos trataram super bem, a gente recebeu o café da manhã, recebeu o atendimento do pessoal que tava lá, a gente foi tratado que nem, tipo, princesa, assim, celebridade, foi um negócio muito louco, porque a gente não tá acostumado com isso, a gente, né, nós somos pessoas normais, assim, então ter todo esse tratamento, assim, a gente fica meio até... Tipo, será isso que tá acontecendo com a gente? Porque é muito louco isso e o tratamento foi ótimo, a gente gostou muito, muito. Então foi um baita final de semana, assim, bem memorável. Muito também por ter dormido em Porto Alegre, mas o Festival da Cerveja foi ótimo também. Muito legais essas experiências, eu também sou fã de cerveja, então fica aí minha inveja branca de vocês, mas muito legal as experiências. E eu queria, na verdade eu já sei um pouco, porque eu sou fã e eu sigo a página e olho sempre, mas eu queria que vocês me dissessem como é que estão as atividades do Recomendo durante essa quarentena do Covid, essa situação que ninguém esperava. E eu estou nesse momento observando tudo, já estava inclusive falando com a Aline antes, que eu me apaixonei por um ovo de Páscoa que eu vi no feed, mas o pessoal vai ter que visitar no @recomendempô para ver do que eu tô falando. Mas meninas, como é que tá a situação do Covid, como é que vocês estão tratando isso e como é que vocês estão levando, enfim, a criação de conteúdo? A gente está muito querendo apoiar os lugares, então acho que esse é o nosso principal objetivo agora, não é o objetivo de propriamente vender nossos posts, de vender nosso conteúdo, a gente pensa em primeiro ajudar as pessoas, então quem quiser, enfim, enviar algum produto pra gente divulgar, a gente tá super parceira, super recebendo e pensando na melhor forma de divulgar o produto que a pessoa nos enviou. E pensando muitos lugares que a gente divulga são de pessoas autônomas ou são de pequenos empreendedores, pequenos empresários e pessoas que vão sofrer muito agora com o coronavírus. Então, é nosso trabalho também, como criadora de conteúdo, pensar nessas pessoas, pensar que elas têm que se manter, porque são lugares que a gente ama. Então, tem lugares que correm risco de fechar e que nós fomos lá diversas vezes, somos apaixonadas, eles já nos conhecem há muito tempo e que a gente quer que se mantenham abertos e passem por essa crise todos vivos. Exatamente. E também a gente sabe que aumentou bastante essa questão do delivery. E também a gente está acompanhando que a maioria desses restaurantes, a maioria, para não dizer todos, elas aumentaram essas medidas de higienização, da questão do álcool gel, da limpeza dos materiais. Tem alguns restaurantes que estão abertos ainda, mas eles já estão respeitando essa lei das mesas com 2 metros de distância. Então, tá uma coisa bem mais controlada, assim, mas com relação ao nosso trabalho, a gente tá recebendo bastante por teleentrega, principalmente chocolate agora, ovo de Páscoa. E tá sendo muito legal, na verdade, porque também a gente se dividiu. Então, porque antes a gente tinha também muito essa questão de, por exemplo, do chocolate, a Fernanda e a Aline que gostam mais, então elas recebiam mais, mas agora a gente meio que abraçou a causa geral, assim, por exemplo, se tem algum produtor que quer entregar na Zona Sul, eu tô recebendo sem problemas, eu tô fazendo a divulgação, tô tirando as fotos, tô fazendo post, justamente para ajudar a divulgar mesmo, porque esse produtor, ele também não tem esse trabalho da teleentrega, de ter que levar em algum lugar muito longe, então algo que fique mais próximo para ele, para ajudar também ele nessa questão, porque a teleentrega ela tem um custo, né? Então também não seria muito vantajoso para esse pequeno produtor ter que fazer esse envio se for para um lugar mais distante. Então a gente está separando dessa forma por regiões e tá dando super certo, assim, o pessoal tá gostando do nosso trabalho e é a forma que a gente tem de ajudar esses pequenos produtores, divulgando no nosso Instagram. E como a Aline comentou, a gente deu uma freada, então, na cobrança desses posts, porque a gente entende que não é o momento agora de fazer essas cobranças, apesar da gente valorizar o nosso trabalho e saber que ele tem um custo e que ele é um trabalho que exige nossa dedicação, mas a gente sabe que não é o momento agora, que é o momento da gente ter solidariedade, todo mundo abraçar a causa.
Então a gente tá recebendo vários produtos agora e fazendo tudo de novo no amor até essa situação passar. E trabalhando mais também, né? Porque antes, por exemplo, em uma semana a gente ia em 3 lugares. Era o limite, assim, de 4 lugares, assim. Agora, por semana, a gente consegue receber 10 encomendas, sabe? Pode chegar 3 em cada uma, pode chegar 5 numa e 3 nas outras. Enfim, a gente consegue trabalhar e conseguir produzir muito mais conteúdo por agora do que antes. Então, é verdade. Antes o deslocamento, assim, nos matava um pouco, né? Por isso que a gente até dividia, tipo... Um dia uma vai, no outro dia a outra vai, porque essa questão do deslocamento ficava bem complicado com a nossa rotina, né? Agora, como a gente tá em casa, de home office, a gente pode receber em qualquer horário, em qualquer momento. Então, qualquer hora e qualquer momento é time para post no Instagram. Então, a gente tá trabalhando, assim, full time. Muito legal, inicialmente, parabéns pela iniciativa de vocês, de estarem ajudando essas pessoas, é fundamental. Eu mesmo estou procurando algumas delicatessens e pessoas que estão abrindo negócios, ou negócios recentes também, para ajudar eles a manter. E nessa vibe eu queria perguntar para vocês sugestões de teleentregas que vocês recomendam agora durante o Covid-19 e depois também, se tiverem indicações de lugares para quando tudo normalizar e a vida voltar ao normal, lugares que vocês recomendam para o pessoal visitar, mas principalmente essa parte das teleentregas para a gente manter esses produtores, esses comerciantes vivos aí durante esse período. Então, eu vou dar uma dica da Zona Sul, tá? Porque eu sou da Zona Sul. Eu tenho o Bem Dizer, que ele fica no bairro Assunção. O Bem Dizer é uma hamburgueria e, assim, é uma das minhas favoritas. E eles muito top. É muito top. Eles estão com opção de teleentrega ou takeaway, de buscar lá no lugar. E eu vou até a Zona Sul só pra comer o Bem Dizer. É demais, gente. E eles estão fechados. O restaurante está fechado para o pessoal ir lá, mas se for para buscar, pode, não tem problema, porque a operação da cozinha tá funcionando. Então, eles estão com muito forte agora no delivery, fazendo desconto, promoções, mas, assim, é um dos melhores hambúrgueres que eu já experimentei, então eu acho que vale super a pena. Deve ficar 2 lugares. O primeiro é o Queens Park Bikes, esse é o arroba deles. O Queens, eles te levam o drink para te montar em casa. Então, é muito legal a proposta. Então, tem muitas pessoas que gostam muito, mais de drinks que cerveja, por exemplo, e que agora, né, fica numa fase do que vou tomar nesta quarentena para aguentar esse momento. Então, pode falar com o Queens. Então, eles têm vários tipos de drinks, tu escolhe o drink que tu quer, eles entregam na tua casa, e aí tu só faz a montagem no copo, coloca tudo que eles enviaram. É bem simples, eles enviaram aqui para casa. Juro, gente, era só colocar os 2 negócios no copo, tava pronto, e é muito bom. Então eles colocam toda a dosagem certinha, vem bem embalado, bem higienizado. Então eu achei uma ideia muito legal deles. E o segundo é da O Bruder, que é uma padaria que fica no Zona Norte. Eles entregam tudo, tá? Então, pão, se tu quer de manhã ou se no final de semana, tem almoço. E os almoços deles, a dica é uma pessoa come 2, tá? Então, é ao contrário. 2 pessoas comem um almoço. Então, a gente pediu aqui em casa massa e pediu um outro que era de carne. E durou. Tipo assim, a gente conseguiu fazer 2 refeições, 2 pessoas. Então, vem muito bem servido. É bem temperadinho. E eles estão fazendo uma campanha muito legal, que se tu comprar um almoço no delivery, eles dão um almoço pra quem precisa. Então, quem não tem condições de comprar, ganha um almoço depois que tu comprou no delivery. Então, são dois lugares, assim, que estão fazendo campanhas bem legais. Então, a gente recomenda bastante. Falando em campanha de solidariedade, me lembrei também que o Complex, ele tá com uma ação que tu compra um hambúrguer pelo delivery e eles doam outro para algum profissional da saúde. Então, isso é bem legal também para quem quiser participar disso. Saiba que está ajudando outras pessoas. Essa galera que está mais na linha de frente, assim, é bem importante, porque eles também são pessoas que estão sofrendo assim como nós, mas eles têm que estar trabalhando. Então, é uma oportunidade de a gente também estar agradecendo eles por isso, doando um hambúrguer. Excelentes recomendações. Eu quero pedir com carinho qual é uma recomendação de sushi para vocês, que é a minha comida preferida. Eu já adianto e já recomendo o Yamamoto, um sushi aqui na Zona Sul, que eu sou apaixonado. O Yamamoto é sensacional. Mas as meninas que conhecem quase todos os sushis de Porto Alegre, por favor, qual é um bom pedido de sushi nesta maravilhosa cidade? A gente ama muito o Sakura, ali do Iguatemi. Gente, é muito bom. Vocês não têm noção. Sério. E eles não têm sequência, né? Lá é só combinado. E mesmo assim, vale muito a pena.
porque as peças são bem grandes. E eu e a Vicky, a gente come muito sushi, um monte. E a gente dividiu, acho que foram 45 peças, e a gente não conseguiu comer as 45 peças. Isso fica claro. E a gente come muito. Bem grande. São bem grandes, e é muito bem servido, e é muito bem feito. O lugar é lindo, e é tudo perfeito. Sem críticas. Eles são mais tradicionais, assim, então, tipo, sushi não tem, digamos assim, tanta frescura, sabe? Não tem cream cheese, não tem, sabe, esses paranauês, digamos assim. Salsinha, nada desses negócios demais. É bem tradicional, é bem tradicional mesmo. Então, é por isso que ele fica delicioso, porque tu tá comendo realmente aquilo que ele é, sabe? Não tem tanta... E é muito fresco, assim, tu percebe, assim. E eles estavam fazendo, agora não mais que eles estão fechados, né, por causa do coronavírus, mas eles estavam fazendo workshops para ensinar as pessoas a fazerem sushi. Então, a gente achou muito legal a ideia, então a gente gosta muito deles. Mas acho que a Vicky tem outros lugares também que ela gosta de sushi. Eu gosto muito do Tóquio Sushi, que fica no Praia de Belas. É um dos meus favoritos, assim, pra sequência. Tem um outro que fica na Zona Sul. Qual que é o nome daquele que a embalagem é maravilhosa? O Daiko. Nossa, o Daiko. Gente, pra delivery de sushi, o Daiko é o melhor delivery que eu já recebi na minha vida de sushi. A caixa, ela é brilhante. É isso que eu queria dizer pra vocês. Normalmente o delivery de sushi vem naquelas caixas com plástico, né, de filme em volta. E não tem, assim, é perfeito. Não vem filme, vem assim, a embalagem é perfeita. Ou se não vem numa caixinha que é totalmente fechada e ela é toda preta com dourado. É perfeito, sério. O Daiko a cara da riqueza esse sushi, né? É, muito a cara da riqueza. Daiko. Fica a dica pra quem gosta, é muito bom, muito bom. Ótimo, e pra finalizar, infelizmente, tá chegando ao final, mas eu gostaria de pedir, vocês vão, na verdade, começar uma nova iniciativa que eu fiz aqui, porque eu sou muito fã do Cauê Moura, tô roubando essa ideia do podcast dele, mas eu quero pedir indicação de conteúdo, porque eu realmente gosto de conhecer as pessoas que vêm aqui, eu quero saber o que vocês realmente gostam fora do ambiente de trabalho. Então, eu vou começar dando o meu exemplo, eu vou indicar um influencer, uma série, um livro, um filme e uma banda ou música. Meu influencer do momento é o Simon Sinek, ele é um líder e gestor de pessoas, ele é o motivo pelo qual eu comecei a gostar de trabalhar com pessoas e liderança e carreira. Minha série favorita de todos os tempos, Sons of Anarchy. Para quem não viu Sons of Anarchy, para o que você está fazendo agora e assiste Sons of Anarchy. Meu livro vai ser Inferno, do Dan Brown, que talvez seja meio apropriado demais para esse momento que a gente está passando, mas é sensacional. Meu filme preferido, Um Sonho de Liberdade. Assista Um Sonho de Liberdade. Melhor filme do IMDb também. E minha banda no momento é Milk Chance. Tô apaixonado por Milk Chance, não paro de escutar Milk Chance em nenhum momento. E agora, Vicky, eu quero saber de ti, tuas indicações de conteúdo. Um de cada. Agora que você me pegou de surpresa, eu vou falar então basicamente sobre não necessariamente meu favorito, mas os últimos que eu vi ou que eu acompanhei. Ótimo. Tá? Ótimo. Um influenciador, né? Eu gosto muito de uma influenciadora chamada Vi Rocha. Ela é uma influenciadora que ela fala um pouco sobre lifestyle, um pouco sobre o cotidiano dela, um pouco sobre gastronomia, um pouco sobre moda. Então ela engloba um pouco de tudo, só que eu gosto muito de como ela leva a vida dela. Eu acho muito leve, eu me identifico muito. E vou falar outra também que eu gosto muito, que é a Manuela. Eu gosto muito de acompanhar a vida dela. Nossa, a Vicky é muito apaixonada pela Manuela. Sério, eu amo ela, assim, cada vez que ela interage comigo no Instagram, assim, eu quase morro, porque, tipo, como eu falo muito com ela, não que ela seja minha amiga, tá? É que eu realmente sou muito fã dela. Então, eu mando mensagem, eu interajo com os stories dela. Quando ela me responde, eu quase tenho um negócio, sendo que ela é uma pessoa normal, mas tudo bem. O arroba dela é Manuela, só Manuela. Ela também fala muito sobre, tipo, um pouco sobre a vida dela, e eu me identifico porque é uma coisa muito natural, muito espontânea, assim. Então eu gosto muito de acompanhar isso. O livro que eu tô lendo no momento é Horror em Amityville, que é um livro de terror. Ele é um livro bem antigo, eu comprei esse livro num sebo pela internet. Excelente escolha. Tu já leu? Eu gostei muito. Sim, sensacional, excelente escolha. Não me dá spoiler, porque eu não terminei ainda, faltam algumas páginas, assim, mas eu tô curtindo muito, porque eu gosto muito de filme de terror, de suspense, então foi algo que realmente gostei muito, assim, de ler antes de dormir, dar uma adrenalinazinha, assim, é bem bom. A minha série favorita no mundo é How I Met Your Mother,
que é comédia, são episódios rapidinhos de 20 minutos, digamos assim. Mas ela é uma série um pouco mais antiga, então eu meio que substituí ela por Brooklyn Nine-Nine, que é meio que as minhas séries de conforto, digamos assim, que eu sempre assisto antes de dormir, ou coisas assim, que é bem rápido. Deixa eu ver o que mais. O meu banda, assim, cantor favorito, eu gosto muito de rap, hip hop, mas também gosto muito de ouvir, tipo, um lo-fi, uma música mais calminha, assim. E atualmente, nesse período de pandemia, assim, eu gosto de ouvir músicas mais calmas. Então eu tenho escutado bastante John Mayer, gosto muito. Já fui no show, inclusive, tipo, dei o meu rim pra comprar o ingresso, porque era muito caro, mas deu tudo certo. E a minha música favorita deles é Stay. Dicas das sugestões, assim, ó, bateram forte no fundo do meu coração, porque John Mayer, sensacional, Horror em MTV, incrível. O Influencer foi o único que eu não conheço, mas eu vou procurar. Procura. E série, Brooklyn Nine-Nine é sensacional, não tem comédia atualmente, é Brooklyn Nine-Nine, é isso aí. Paga nós, Netflix. E Aline, o que tu tem pra gente? Vamos lá, de influencer, eu gosto muito da Giovanna Ferrarese. Eu mando direto pra Vicky. Gente, ela é ótima. Eu vejo muitos merchans dela que ela faz pras marcas e é perfeito, assim. Ela consegue fazer merchan de bolo de fubá de um jeito, pessoal. Eu juro, é muito bom. E a outra que eu gosto muito é a Jut, né? Eu gosto muito que ela tá fazendo agora questões mais sociais no YouTube. E é muito difícil a gente dar valor pra isso como uma influenciadora grande pra uma questão social. Então ela tá conseguindo muito bater de frente com isso. Então ela bato palmas pra ela sempre. Um filme, eu gosto de ver filmes mais leves. Não sei, acho que é um momento que eu sinto muito mais pra paz, porque é muito raro eu ver filme e Netflix, assim, não sou muito apegada a essas coisas. Então, O Estagiário foi o que eu assisti no avião no último mês. E eu achei muito fofo, eu achei muito amorzinho. Quem quiser ver com a família inteira, assim, é bem gostosinho. Banda. Eu gosto muito do Lagoon. Vamos valorizar também, né, os artistas nacionais. Falar das bandas que estão aí crescendo e que eles surgiram do nada e são o que são. E eu gosto muito de uma música dele que ele fala, assim, que ele tá enlouquecendo pelo que tudo tá acontecendo com ele. E aí, de repente, ele para no aeroporto e pensa como os pães de queijo custam R$7. Então, queria passar esse momento também de reflexão. Pensando que são artistas jovens e que estão passando por tantas coisas na vida e que a gente nunca para também para refletir o lado deles, acha que é tudo só estrelato. Então, acho que eles conseguem trazer isso nas músicas deles. E faltou alguma coisa? Só série, se tiver alguma, mas se não tiver também, são ótimas sugestões. Eu gosto muito, bem clichê, né, de La Casa de Papel, mas é uma série que me envolveu e que é a única série que eu consigo ver todos os episódios de uma vez só, tipo como maratona mesmo, porque as outras eu vou vendo assim, conforme a minha paciência deixa eu ver, assim, e La Casa de Papel pra mim é muito bom, foi muito inteligente. La Casa de Papel é uma das poucas que eu consigo maratonar também, porque eu não consigo maratonar. Eu tenho uma dificuldade absurda de emendar 2 episódios, qualquer coisa na minha vida. E a Jut é incrível. A entrevista da Jut com a Paola Carosella é um negócio que todo ser humano precisa assistir. É sensacional aquele vídeo. Pra quem nunca viu, assista a entrevista da Jut com a Paola Carosella, que é incrível. Mas, infelizmente, tudo que é bom na vida chega ao fim. Muito obrigado, meninas, pela participação. Vocês foram... Quero de novo. Vocês vão voltar, porque eu sou uma pessoa muito chata. Eu vou convidar vocês muitas vezes para voltar aqui e falar de muitos tópicos ainda. Vocês são convidadas VIP de honra aqui. Para todos os ouvintes, obviamente, se você ainda não segue, tá perdendo tempo, segue o Recomendo em Poa. Tá sensacional. Todos os posts, os stories, tudo. E agora, nesse momento de coronavírus, tem recomendações para Páscoa, tem recomendação de teleentrega, tem recomendação de tudo que for bom em Porto Alegre. Tá lá. Se não tá, está chegando em breve. Então sigam o Recomendo em Poa. Disso era isso. Muito obrigado, meninas, pela presença. Obrigada. Ai, adorei. Valeu, até mais. Valeu.